Amém, queridos? Vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. O escritor aos Hebreus vem falando a respeito do sacrifício de Jesus. E ele vai mostrando como o sacrifício de Jesus foi perfeito e como o sacrifício de Jesus e o próprio Jesus era superior a todas as coisas do Velho Testamento. Jesus era superior e o seu sacrifício era superior aos sacrifícios do Velho Testamento. E chega aqui no capítulo 10, no verso 19, ele fala: portanto, diante de tudo que Jesus fez e de como seu sacrifício foi perfeito, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que o escritor aos Hebreus está falando, sobre essa plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Vocês sabem que tanto no tabernáculo de Moisés, como depois no templo de Salomão e agora nos tempos de Jesus, o templo de Herodes, haviam vários compartimentos nesse templo, e os dois mais importantes eram o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo é onde os sacerdotes podiam entrar para ministrar diante do Senhor em favor de todo o povo. Mas o lugar santíssimo era um lugar totalmente separado, fechado por um grande véu, não era simplesmente uma cortininha, era um véu muito grosso, muito denso, formado por várias camadas. E ali naquele lugar santíssimo, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e tinha toda uma condição para que ele entrasse ali. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Ele tinha que se preparar, ele tinha que se consagrar, ele tinha que se santificar para poder entrar ali. E assim mesmo, antes de entrar, ele amarrava uma corda no seu pé, porque se ele entrasse ali de forma indigna, ele ia cair morto no mesmo instante, e então os outros iam puxar a corda, tirando ele para fora, porque ninguém podia entrar naquele lugar. E aquele lugar onde Deus manifestava a sua presença, ali estava a arca do propiciatório, e Deus descia a sua presença naquele lugar. E então, quando Jesus estava morrendo lá na cruz do Calvário, lá em Mateus a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não foi alguém que pegou e rasgou, de baixo para cima, mas o próprio Deus rasgou
aquele véu de cima para baixo, dizendo: não há mais motivo para o homem não se achegar a mim. E a Bíblia diz aqui que este véu era o próprio corpo do Senhor, quando ele diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, o motivo de Deus ter rasgado o véu do santuário é porque Jesus já tinha rasgado o seu próprio corpo. Aquele véu fazia a separação entre a presença de Deus e os homens. Os homens não podiam entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que o que separava o homem de Deus eram os pecados dos homens. Isaías capítulo 59 fala sobre isto. Os vossos pecados fazem separação entre Deus e vocês. A Bíblia também diz que Jesus se fez pecado por nós. E então Jesus se tornou na sua carne. Ele assumiu sobre si o nosso pecado que nos separava de Deus. E ali na cruz ele foi rasgado. E é por isso que o véu do santuário foi rasgado. Porque quando Jesus estava morrendo por nós, derramando seu sangue por nós, então ele estava rasgando aquilo que nos impedia de chegar diante de Deus. Agora Jesus estava abrindo este novo e vivo caminho para que nós nos achegássemos a Deus. Por que Jesus fez isto? Porque Ele nos ama. João 3,16 diz que Deus ama toda a humanidade. Deus ama todo ser humano, todos os homens são amados por Deus. E Deus, vendo os homens tão distante dele, e até mesmo impedidos de chegarem a Ele, e Ele amando estes homens e desejando que estes homens pudessem estar diante dele, Ele resolveu rasgar o véu da separação. E Ele fez isto através de Jesus. Sempre que nós tomamos a ceia para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus em nosso favor, eu gosto de mencionar Lucas capítulo 22, onde a palavra de Deus declara o que Jesus sentia. E Jesus disse que ele tinha um grande desejo. Ele disse: tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia, porque ele sabia que mais algumas horas o sentido daquela ceia ia acontecer na cruz, e o homem estaria novamente tendo a possibilidade de entrar na presença de Deus. E Jesus disse do seu grande desejo de ter os homens na sua presença, de permitir que os homens pudessem se aproximar dele. Isso por causa do seu amor. Amém, queridos? A Bíblia diz, nesse mesmo livro de Hebreus, que Jesus suportou toda a vergonha da cruz, todo o sofrimento, porque ele podia ver adiante, e ele podia ter o gozo, o prazer, a alegria de receber o homem no santuário, no santíssimo lugar. Então, por causa disto, a Bíblia diz, ele suportou a cruz. E ele não fez caso, ele não se importou com a vergonha que ele ia passar naquela cruz, pelo prazer de ter mais uma vez o homem
diante dele. Amém, queridos? Esse é o grande amor de Deus. E então o escritor aos Hebreus diz, por causa disto, sendo assim, ele diz: aproximemo-nos de Deus. Eu quero pensar um pouquinho sobre isto, sobre esta exortação do escritor aos Hebreus. Aproximemo-nos de Deus, tendo em vista tudo que Jesus fez por nós na cruz, tendo em vista que Ele passou tudo o que Ele passou para abrir o caminho para nós estarmos na presença de Deus. Então nós somos exortados a isto, querido, a nos aproximarmos de Deus. E na verdade o que Deus está nos concedendo é um grande privilégio, o maior privilégio que um ser humano pode ter, é estar na presença de Deus. Não existe um privilégio maior do que este. Não existe algo que possa dar mais prazer ao coração de um ser humano do que estar na presença de Deus. Então nós somos exortados a desejar, e não só a desejar, mas entrarmos na presença de Deus, nos aproximarmos da presença de Deus. E como eu sempre tenho dito, o Salmo 91 diz que a presença de Deus é um lugar de habitação. A presença de Deus, queridos, não é um lugar para a gente entrar de vez em quando. A presença de Deus não é o supermercado da bênção, da solução dos problemas, mas é o lugar da nossa habitação. É o lugar que nós deveríamos mais desejar estar. Davi dizia: prefiro um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Davi ainda dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na presença de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor e aprender dele no seu santuário. O salmista está dizendo que não existe riqueza maior do que a presença de Deus e aprender sobre esse Deus que tanto nos ama ao ponto de pagar o preço que pagou para nós estarmos diante dele. E então nós somos convidados, queridos, a ter este prazer pela presença de Deus e nos aproximarmos dele através de uma devoção pessoal, através de uma dedicação que implica em abandono de outras coisas. O caminho está livre para nós, mas nós precisamos entrar ali de uma maneira digna. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: andai de um modo digno da vossa vocação. A palavra de Deus diz de nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos com um novo homem. E o prazer pela presença de Deus nos leva a isto, a nos despirmos do pecado, a nos despirmos das coisas que entristecem o coração de Deus. Nós devemos chegar diante de Deus para alegrar o coração de Deus, para dizer para Ele: Senhor, Tu pagaste um preço tão alto para me ter diante do Senhor, que eu quero corresponder a isto. E então eu quero, sim, me aproximar do Senhor. Eu quero te dar esta alegria. Eu não quero vir aqui
por minha causa, para obter benefícios, porque eu sei que o Senhor já derramou toda a tua graça sobre a minha vida. O Senhor tem cuidado de mim todo o tempo. Se não fossem as tuas misericórdias sobre mim, há muito eu já teria perecido. Mas a tua graça está derramada sobre mim, e eu não preciso vir aqui para buscar algo, mas eu estou vindo aqui por tua causa. Eu estou vindo aqui porque estou constrangido pelo teu amor. Eu estou constrangido pelo preço que foi pago lá na cruz pela minha vida. Então eu estou aqui, Senhor, por tua causa, para te contemplar, derramar meu coração diante do Senhor e te dizer obrigado, Deus. E como disse o salmista, eu estou aqui, Senhor, para aprender do Senhor e poder tornar a minha vida cada vez mais agradável diante dos teus olhos, e tornar, Senhor, as minhas palavras agradáveis diante do Senhor, e tornar, Deus, a meditação do meu coração agradável diante do Senhor. Eu estou aqui para te contemplar, eu estou aqui para aprender de ti, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui motivado pelo Senhor ser o grande sumo sacerdote sobre a minha vida. Eu estou aqui por tua causa, Senhor. Essa é a exortação, a primeira exortação que o escritor aos Hebreus nos diz: aproximemo-nos de Deus. E ele diz que a forma como nós devemos nos aproximar de Deus, primeiramente, é com um coração sincero. Está se referindo à realidade de um coração que não é só uma aparência. Sabe, a gente não chega diante de Deus para mostrar para os homens que a gente está se aproximando de Deus. Jesus advertiu sobre isso várias vezes lá em Mateus, quando ele estava ensinando. Ele disse: quando você for orar, não ore para ser visto pelos homens, mas entra no secreto com o teu Pai Celestial. Quando você for dar alguma coisa, fazer uma esmola, não faça isso para todo mundo ver, não saiba nem mesmo a tua mão esquerda o que está fazendo a tua mão direita. Faça isso diante de Deus, faça isso na sinceridade do teu coração diante de Deus, faça porque Ele pediu para você fazer. Ele diz: quando você jejuar, não deixa ninguém perceber que você está jejuando. Faça isso diante do teu Pai Celestial. E é isso que o escritor aos Hebreus está incentivando a gente a fazer, um coração sincero para Deus. Tudo que você fizer, faça por causa dEle, faça para a glória dEle. Paulo fala isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Se você comer, se você beber, se você fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, faça por causa de Deus, faça porque você quer alegrar o coração de Deus, não porque você quer um benefício em troca, não porque você quer os céus, o céu já é teu. Você não precisa conquistar o céu, você não precisa conquistar o coração de Deus. Sabe, Jesus morreu por você porque o teu coração já era amado por Deus. Jesus disse: o Pai se agradou em dar para vocês o reino.
Sabe? Você não precisa lutar para ter o reino. Você não precisa lutar para ter as coisas de Deus. Mas você precisa sim lutar contra a sua carne para se oferecer a Deus, para ter um coração sincero diante dEle. Amém, queridos? A palavra de Deus mostra que não pode haver fingimento. A nossa devoção tem que ser verdadeira. Quando você falar algo com Deus, que aquelas palavras saiam do teu coração. Quando você cantar uma canção para Deus, que aquela canção não seja algo que está na sua cabeça, ou que está projetada na parede, mas seja algo que sai do profundo do seu coração em devoção a Deus, um coração sincero. A segunda coisa que ele fala, que quando nós nos aproximamos de Deus, deve ser com plena convicção de fé. E a convicção de fé, querido, está baseada no fato de que Jesus abriu o caminho para nós. Eu não preciso ter dúvida, será que Deus me recebe? Será que Deus me ouve? Eu gosto das palavras do salmista, no Salmo 32. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e não aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que sempre me recebe. Eu não preciso duvidar, não há razão para duvidar. Se Deus não me quisesse diante dele, Ele não teria pago um preço tão alto pela minha redenção. Então, quando eu me aproximo dele, eu chego em plena convicção de fé. Amém, queridos? E a terceira coisa que ele diz é: tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada. Aqui o escritor dos Hebreus está falando de uma condição moral, de uma consciência de que, por causa do sangue e por causa da palavra, eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida limpa diante dele, uma vida que é aspergida pelo sangue de Cristo. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, queridos, a gente nunca viu, mas aquele sangue foi aspergido sobre você. E ali o Senhor estava purificando a sua vida, perdoando os seus pecados, te dando uma nova vida, onde Ele diz: as coisas velhas se passaram. O sangue de Cristo apagou o seu passado. O sangue de Cristo apagou os seus pecados. O sangue de Cristo te deu uma nova vida. E ele diz: entre com este coração, com esta consciência, que você é aceito diante dele, por causa do sangue de Jesus sobre você. Amém, queridos? E a quarta coisa que ele fala é: tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eu penso que ele está se referindo também ao batismo nas águas. Quando nós passamos pelas águas do batismo, conscientes de que os nossos pecados foram perdoados, e nós então fazemos exteriormente aquilo que aconteceu interiormente. Como nós saímos lavados no nosso exterior por aquelas águas, nós estamos dizendo que o nosso interior foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Mas eu acredito que essa simbologia do batismo
Porque nós somos totalmente mergulhados na água. Eu creio que o batismo bíblico é o batismo pela imersão, porque Jesus foi batizado no rio onde havia muitas águas. João batizava ali nas águas. E a Bíblia também diz que o batismo é a simbologia do nosso sepultamento com Cristo. Então, quando você vai lá no cemitério, você não vê ninguém jogando um pouquinho de terra em cima do defunto e está enterrado. Ele é totalmente imerso na terra. Não é assim? Então, o batismo é uma imersão completa nas águas. Mas a água, nas Escrituras, também é símbolo da palavra de Deus. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Lá em João capítulo 15, verso 3. Então eu acredito que quando ele diz aqui, tendo os nossos corpos lavados com água pura, ele está falando da nossa vida totalmente envolvida com a palavra de Deus. Ele está falando das nossas atitudes, que são envolvidas pela palavra de Deus. Nós falamos porque está escrito. Paulo diz: cri, por isso falei. Então nós cremos nas Escrituras e pronunciamos as Escrituras e declaramos as Escrituras através da nossa vida, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém, queridos? É assim que nós nos aproximamos de Deus. Amém? A segunda exortação que o escritor aos Hebreus fala aqui, por causa de tudo que Jesus fez por nós lá na cruz, ele nos exorta a apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ele está falando aqui de um posicionamento que traz consistência à nossa vida com Deus. É o apego à esperança que o Evangelho produz no nosso coração, na nossa vida. Ele diz: apeguemo-nos com firmeza. Por quê, queridos? Nós vivemos num mundo onde os valores são mudados a cada dia. O que era importante ontem, hoje não é mais. O que era um valor moral ontem, hoje não é mais. O que era vergonhoso no passado, hoje não é mais. Então a gente está num mundo, a gente vive num mundo de constante mudança de valores, de tendências. E como todo ser humano, nós somos também, como que eu posso dizer? O mundo tenta nos influenciar a essas mudanças. Mas a Bíblia diz que o Evangelho, e você há de lembrar do dia da sua conversão, quando você teve uma nova esperança para viver. Talvez alguns aqui, quando conheceram Jesus, já não tinha nem mais motivação para viver. Viver ou morrer, tanto fazia. Não havia uma motivação. Mas o Evangelho te deu uma motivação. Porque ele te apresentou uma nova vida. O Evangelho te deu a esperança de que você é amado por Deus. O Evangelho das boas novas de Jesus garante os céus para você. Uma das primeiras coisas que você aprendeu é que um dia Jesus viria te buscar. Mas as coisas, o tempo foi passando. Tantos valores foram sendo mudados neste mundo. E muitas vezes o nosso coração sofreu essa
tentação de mudanças, de ver que tanta gente conhecida, nossa, e até mesmo gente dentro da igreja, estava mudando seu comportamento. E a gente foi tentado a mudar o nosso comportamento também. E somos tentados a mudar o nosso comportamento. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe um padrão de vida cristã. Existe uma ética cristã. Como nós estudamos a semana passada, nós devemos ser radicalmente diferente das pessoas que estão no mundo. Porque Jesus disse que o mundo é trevas, mas Ele diz que nós somos luz. E não existe nenhum ponto de semelhança entre luz e trevas. Como eu citei, Jesus diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem a ver comigo, eu nada tenho a ver com ele. Não existe um ponto em comum entre nós. Então, queridos, existe um padrão cristão de comportamento. Existe uma ética cristã de comportamento. E é isto que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Amém, queridos? A esperança cristã, essa expectativa que nós temos, ela se concentra, acima de tudo, na volta de Jesus, na glória vindoura. Eu vivo neste mundo olhando para a eternidade. Eu não vou construir a minha casa sobre a areia deste mundo, mas eu quero construir a minha casa na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que eu estou de passagem por este mundo. Então tudo que eu faço visando aquele dia, aquele glorioso dia que Jesus virá para nos buscar. Queridos, quando o escritor aos Hebreus fala de nós nos apegarmos firmemente à esperança que professamos, ele está dizendo que existe um perigo de nós relaxarmos nesse nosso apego. E ele diz que nós não podemos correr esse risco. Por isso nós precisamos estar apegado a Deus. E quando a gente percebe que o nosso coração está se apegando a algo desta vida, nós precisamos correr para Deus e pedir que o Espírito Santo nos ajude a termos um coração completamente desembaraçado desta vida. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que quando você se alista diante de Deus, você quer agradá-lo e então você não se envolve com as coisas desta vida. Então, nós precisamos estar atentos. Jesus disse para nós vigiarmos e orarmos. Amém, queridos? Então existe este perigo de nós deixarmos de nos apegar à esperança da glória por causa das coisas desta vida. E a ideia que o escritor aos Hebreus está nos passando aqui é que não deve haver nenhum tipo de inclinação do nosso coração para as coisas desta vida. Paulo diz que quando nós estamos usando as coisas deste mundo, nós devemos ter uma consciência de que aquilo não é a nossa vida. E então usar as coisas deste mundo como que se delas nós não precisássemos usá-las. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que o nosso coração não deve oscilar. E ele diz que isto é um assunto tão sério que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso companheiro,
que está aí lado a lado, ombro a ombro com você. Entre você e o irmão que está aí ao seu lado, está o Espírito Santo de Deus, ombro a ombro com você, o Paráclito de Deus, aquele que foi colocado por Deus para estar do nosso lado. E Isaías diz que quando nós estamos para nos desviar para a direita ou para a esquerda, esse nosso companheiro diz: ei, não é por aí. O caminho é este aqui. Amém, queridos? Isso mostrando que não há espaço para inclinações erradas no nosso coração, não deve haver oscilação nenhuma no nosso coração. Mas nós devemos, como primeiro ponto, nos aproximarmos de Deus. E a segunda exortação, nos apegarmos firmemente à esperança que temos. Agora vem a grande pergunta, né, queridos? Como que nós podemos permanecer firmes nessa esperança quando tantos, até mesmo dentro da igreja, estão desistindo dessa esperança? Quando até pregadores já estão mudando a sua mensagem, dizendo que a volta de Cristo é uma utopia, que a volta de Cristo não é algo que vai de fato acontecer. E as pessoas estão mudando seus padrões de vida, estão relaxando na sua vida cristã. O que nós podemos fazer para nos conservarmos firmes, apegados à esperança que temos? O escritor aos Hebreus responde nesse texto, ele diz: confiando que aquele que prometeu é fiel. Quando tudo ao meu redor dizer não, ele não vai voltar, eu olho para ele e digo: o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. E então eu fico com o Senhor, porque a tua palavra diz que todos os homens são mentirosos, somente o Senhor é verdadeiro. Então eu fico com aquilo que o Senhor disse. E aí, como cantou aquele irmão: se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, eu só tenho uma palavra para dizer: atrás não volto. Não volto, não. Posso perder tudo, só não posso perder essa bendita esperança, porque aquele que prometeu é fiel. E tudo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E uma das coisas que Ele me prometeu é que nada pode me separar do amor dEle. Que o amor dEle sempre vai me envolver, a cada dia, a cada instante. Ele diz: nada pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, nem perseguições, nada pode me separar do amor dEle. Ele me prometeu que Ele está do meu lado e Ele não vai permitir que ninguém se levante contra mim. Ele me prometeu que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Ele prometeu que sempre estaria comigo. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele é fiel. E Ele prometeu que Ele vai vir me buscar e Ele vem me buscar. Ele prometeu que existe um lugar para mim diante dEle lá nos céus. E existe um lugar para mim.
por isso eu vou me apegar com firmeza à esperança que eu tenho professado por mais de 40 anos na minha vida. Amém, queridos? E nos aproximando de Deus e apegados à esperança que nos está proposta, ele faz uma terceira exortação. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Agora o escritor aos Hebreus está falando aqui de uma responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos, e eu acredito não só para com os nossos irmãos, mas para com toda a sociedade. Nós dissemos a semana passada sobre o quanto Deus espera que nós possamos invadir a nossa sociedade para transformá-la. E então ele diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É interessante este verbo que ele usa aqui, considerar, porque considerar exige pensamento concentrado. Não é, ele não está dizendo, se lembra. Quando bater lá na sua memória, você lembra do teu irmão e então você fala, não, considere. Exerça a sua capacidade de pensar, de se concentrar, para poder incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Ele diz aqui que nós precisamos raciocinar, queridos, que nós precisamos estar alertas para percebermos as necessidades das pessoas ao nosso derredor. E então estimular estas pessoas, incentivar as pessoas, incitar as pessoas, cutucar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, chamar as pessoas para uma realidade. É isso que ele está dizendo aqui, de considerarmos uns aos outros e nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Sabendo que o amor, queridos, não é algo que acontece automaticamente. Quando Jesus diz nos seus ensinamentos, amai vossos inimigos, é fácil isso, gente? É fácil amar o inimigo? Não é fácil nem amar os irmãos. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda para amar um irmão. Por motivo bobo. Irmão, eu fiquei magoada. Para com isso, gente. Fiquei chateado com o irmão. Não sei nem se volto na igreja. Para com isso. O escritor aos Hebreus diz que a gente tem que ter um posicionamento tão firme, porque nos aproximamos de Deus, porque estamos apegados a uma esperança, que nós devemos não ficar magoados, mas incentivar os nossos irmãos a amar. Alguém amar, gente, a gente tem que amar. Como que alguém que não ama pode dizer, você precisa amar? Para incentivar alguém a fazer boas obras, você tem que fazer boas obras. Aqui não é faço o que eu falo e não o que eu faço. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amém, queridos? Mas amar não é algo fácil, mas é algo que nós precisamos trabalhar. E se você percebe que existe alguma coisa no seu coração que está causando alguma coisa entre você e o seu irmão,
Conserte isso na presença de Deus. Peça para Deus um coração limpo, um coração puro. Um coração livre de vaidades, porque são as vaidades das nossas vidas, as vaidades do nosso coração, que causam esse buraco, esse vazio nos relacionamentos. Porque esse é o sentido da palavra vaidade, um vazio. E esse vazio não é outra coisa a não ser a ausência genuína da presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Amém, queridos? Então nós precisamos trabalhar para exercermos o verdadeiro amor. E quando este amor é real em nossas vidas, então nós podemos provocar as outras pessoas a amar também. Quando você olha para o amor de Jesus, Paulo diz: eu sou constrangido por este amor. O verdadeiro amor constrange as pessoas. Como a gente falou daquele rapaz a semana passada, que o motoqueiro arrancou o espelho dele, mas ele foi lá, ajudou o cara a levantar. Aí, por que você está assim? Porque eu preciso comprar remédio para a minha família, o meu patrão não me deu, adiantou o vale, então vamos lá na farmácia, eu compro para você. Isso constrangeu aquele rapaz. O amor constrange. E quando o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Ele está falando, ame, de tal forma que o seu amor vai incentivar as pessoas a amar. Tenha boas obras de tal forma que as suas boas obras vão incentivar as pessoas a terem boas obras. O amor constrange. Algum tempo atrás estava rodando na internet um vídeo de se eu não me engano era da Tailândia, um senhor que tinha um restaurante lutando ali para sobreviver, ele e a filha. E de repente ele ouviu uma confusão na rua, ele correu lá, e era a dona da farmácia brigando com um molequinho que tinha roubado medicamento. E ela estava exigindo que ele pagasse ou devolvesse os medicamentos. E esse homem pergunta para o menininho, a sua mãe está doente? E ele diz sim. E ele então pergunta para a dona da farmácia, quanto é esse remédio? E ele paga os remédios, e fala, leve para sua mãe. Mas antes, ele corre lá, pega um bom prato de comida e fala, leve para sua família. E ele está lá trabalhando no restaurante e entra um mendigo com fome e ele pega, manda fazer um prato de comida e dá para o mendigo. Anos depois este homem fica muito doente, ele cai ali no restaurante, sua filha leva para o hospital. E quando vem a conta, ela não tem como pagar. E ela pensa em pôr tudo à venda, o restaurante, a casa, para poder pagar aquela conta. Mas aí o médico olha para aquele homem e ele resolve não cobrar um centavo e inclusive pagar toda a conta do hospital. Quem era aquele médico? Aquele menininho que um dia ele tinha socorrido. Sabe, queridos, a Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. E o escritor aos Hebreus está dizendo, ame, tenha boas obras, e então incentive as pessoas. Se você quer que a vida de alguém seja mudada, o escritor aos Hebreus diz aqui para a gente considerar a vida daquela pessoa.
para ver como você pode abençoar aquela pessoa. E através disto, ela vai ser incentivada. Ela vai ser, na verdade, incitada a amar e ter boas obras. Amém, queridos? E ele fala aqui de que muitos estão desistindo, né? Ele fala, e consideramos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele grande dia. Então, parece que muitas pessoas estavam desistindo de estarem reunidos. E o escritor aos Hebreus está dizendo que a gente tem que abençoar as pessoas de tal forma que elas desejem continuar. E por outro lado, ele está dizendo que a gente só pode incentivar também quem está perto. Que os que são abençoados são os que estão congregados. A gente só pode ter mutualidade com alguém que está perto. Não tem como ter mutualidade com alguém que está longe. Porque ele não está dizendo aqui de uma pessoa só fazer tudo. Mas ele diz, e consideremo-nos uns aos outros. Para que isso aconteça, nós devemos estar sempre congregando. Amém, queridos? O escritor aos Hebreus está enfatizando aqui a comunhão coletiva do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Nós não somos pessoas isoladas, porque não existe igreja de uma única pessoa. A gente já falou sobre isso. Igreja é a Assembleia dos Santos, são os chamados para fora do mundo para estarem juntos, formando o corpo de Cristo. Não existe vida cristã isolada, não existe cristianismo isolado. Hoje é muito comum as pessoas dizerem, não, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, Deus fala comigo. Gente, isso não existe. Não existe esse tipo de cristianismo, que nós somos um corpo. Jesus, certo dele, estava ensinando, ele disse, sem mim, vocês nada podem fazer. E a grande verdade, queridos, é que fora da igreja a gente também não pode fazer nada. Sem envolvimento com a igreja, nós não podemos fazer nada. Se você cortar a sua mão, você não vai fazer isso naturalmente. Mas se você cortar a sua mão e dizer para a sua mão, vai, pega aí o que você quiser. O que ela vai pegar? Nada. Porque fora do corpo, um membro não faz nada. E assim na igreja, queridos. Sozinhos nós não podemos fazer nada. Nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem a igreja nós não podemos fazer nada. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então essas são as características da vida cristã que o escritor aos Hebreus nos exorta por causa do sacrifício de Jesus por nós. Ele nos exorta a viver buscando a Deus através da fé, a esperar em Cristo somente e exortarmos uns aos outros. Amém, queridos? E aqui está o verdadeiro trio que a palavra de Deus diz que deve existir no nosso coração: fé, esperança e amor. Isso é a alma, vamos dizer assim, do cristianismo. A fé, a esperança e o amor. E Paulo diz que dos três,
o maior é o amor. Porque quando Jesus voltar, nós não vamos mais precisar da fé, nós não vamos mais precisar de esperança, mas o amor é para sempre. Mas para amar de verdade, nós precisamos nos aproximar de Deus pela fé, manter a nossa esperança e então exercer o amor. Amém, queridos?